E aí galera historiante, beleza? Estamos aqui para mais uma Interferência Historiante e temos aqui um convidado direto da Univasf, a Universidade do Vale do São Francisco, Mac Alessandro. E aí Mac, qual é o seu currículo aí para estar aqui presente no nosso Interferência Historiante? Bom, primeiro, Clavinho, é uma honra, agradeço o convite, né? Me chamo Michael Alessandro, sou aluno do curso de Ciências Sociais da Univasf, estou no sexto período, no final do curso, e pesquiso basicamente a questão da sexualidade e de como certos papéis, certas concepções foram se desenvolvendo ao longo do século XX e nesse início do século XXI. Pronto. E nós vamos abordar um tema aqui que é muito recorrente, principalmente nas redes sociais presidenciais, atualmente aqui no nosso Brasil, que é principalmente sobre a questão da sexualidade. Nós vemos aí que o presidente ele tem muita fanatismo por isso, muito fanatismo em cuidar da vida sexual do povo, o que não pode, o que pode, o que eu vou perseguir porque é minoria, o que eu não vou perseguir porque não é minoria. E nesse primeiro ponto nós podemos observar que o presidente ele está utilizando muito suas redes sociais como uma forma de fugir dos problemas. Não é, Mike, quando a gente vê a questão aí do Laranjal, o que é que o presidente vem fazendo ultimamente? É verdade, e sempre quando ocorrem esses novos rompantes, digamos assim, de denúncias, o discurso da equipe do novo governo, volta e meia, ele é puxado para o lado dos costumes, que foi justamente o que fez com que o governo que está na chefia do executivo no Brasil conseguisse desenvolver de forma mais sólida a sua plataforma. Desse modo, a política e a sexualidade elas passaram a ser a tônica do discurso que a gente vem observando desde 2018, pelo menos, até um pouquinho antes, mas 2018 com muito mais força, né? A questão de um governo que se tenta se salvaguardar, digamos assim, em um conservadorismo, em um puritanismo que muitas vezes ele acaba sendo utilizado como uma arma repressora e como um discurso para legitimar determinadas opressões. Isso é uma coisa extremamente negativa. Porque nós vemos aí que muitas vezes, quando o governo ele acaba fazendo esse jogo com seus eleitores, esse jogo em que apareceu uma denúncia sobre corrupção, sobre possível Caixa 2, ele utiliza essa manobra de correr para o seu eleitorado mais conservador, aquele que ainda defende o governo com unhas e dentes, é aquele governo que salvou o Brasil do comunismo, do socialismo. Nós não temos mais uma bandeira da União Soviética lá em Brasília. Tremulando, né? Esse público que ainda acredita nessa ladainha é o mesmo público que vem apoiando o presidente quando ele vê alguma besteira em seu governo e aí se utiliza dessa manobra de salvar os costumes, de salvar a família tradicional brasileira, e esse público acaba aceitando esse discurso, e é o mesmo discurso que conseguiu elegê-lo e é o mesmo discurso que vem fazendo com que o presidente ganhe esse apoio ainda entre esse público que ainda apoia um presidente que infelizmente já está aí demonstrando vários erros administrativos durante esses poucos meses de governo. Mas esse puritanismo também, ele acaba sendo um problema social como eleitorado que ainda quer manter um certo, digamos, privilégio sobre a minoria, como o próprio presidente já deu em um discurso que a minoria tem que se curvar à maioria. Esse público conservador, ele se utiliza desse mecanismo como uma forma de repressão contra aquelas pessoas que não seguem a sua linha ideológica. Exatamente. Isso é uma coisa extremamente negativa quando você tem instituições e um sistema democrático já há cerca de 30 anos com uma certa consolidação. Porque o que seria uma maioria no Brasil? A gente sabe que é um país que tem extrema desigualdade social desde da sua colonização, foram mais de 300 anos de escravidão
africana no país, de morte, de genocídio, e isso foi um causador extremamente importante das desigualdades que a gente observa hoje no século XXI. Então, esse apelar para um discurso moralizante, digamos assim, de que pessoas que não atendem ou que não têm as mesmas práticas sexuais que eu tenho ou que meu grupo tem e tem como baluarte do que é certo, quando essa tônica passa a ser utilizada como um discurso de repressão, um discurso de, entre aspas, caça às bruxas, isso é muito ruim para a democracia, independente de onde esteja partindo essa ideia, essa premissa. E aí nós temos também essa questão sobre a sexualidade, que é tratada como uma característica plástica, que é uma das linhas de pesquisa do nosso Mike aqui, que vai fazer sua TCC voltada para a área da sexualidade, não é mesmo? Exatamente, Clebinho. É basicamente a partir de um referencial teórico de um sociólogo britânico chamado Anthony Giddens, que em cerca de 2 obras, A Transformação da Intimidade e Modernidade e Identidade. Nessas obras, o autor propõe novas discussões sobre a própria ideia do que é o masculino, do que é o feminino, e ele faz uma conceituação, seguindo exemplos da Europa de meados do século XIX e século XX, primeira e segunda metade, de que a sexualidade do agente, assim como é tratada por um outro sociólogo francês, o Pierre Bourdieu, ela pode ser escolhida, digamos assim. Ela é uma característica que está para além de um determinismo biológico. Além do seu aparelho reprodutor, existem outras questões que influem na sua forma de experienciar a sexualidade. Daí, existem algumas concepções que têm até uma ideia um pouco turva de muitas pessoas, que é a ideia do gênero e a ideia da orientação. O gênero, tentando simplificar a ideia, é como essa pessoa se coloca, digamos assim, ou se vê representada ou ligada a determinados papéis sociais. Já a ideia de orientação sexual é mais uma inclinação afetiva, digamos assim. Se aquela pessoa vai ter uma inclinação afetiva para relações ou para contatos afetivos com pessoas do mesmo sexo ou pessoas do sexo oposto. Então, assim, tentando fechar a ideia, nunca se fecha, né? Mas a sexualidade, ela foi utilizada durante muito tempo como uma arma até escatológica para você reprimir e você perseguir certos grupos que não tinham, digamos assim, as mesmas experiências que o seu grupo. Quando essa ideia ela é levada a cabo partindo de um governo, de grupos que estejam conduzindo uma nação, isso é muito perigoso. Porque a chance de você fazer perseguições a pessoas, a grupos, ela se torna muito maior. É exatamente o que vem ocorrendo atualmente, já que, como citado no início, o presidente, sempre quando vem ocorrendo algum problema no seu governo, como por exemplo aí o Laranjal, ele já corre logo para as redes sociais, para o seu Twitter, e começa a fazer esse discurso de salvador da família tradicional, esse discurso conservador. E um dos principais alvos deles é a minoria LGBT. Ele não faz nenhuma distinção do que é esse público, ou seja, ele simplesmente vê eles como uma forma de ser um público para ser atacado, para se salvaguardar dos problemas que vêm ocorrendo. E, logicamente tivemos aí o carnaval com as várias músicas que não foram nem um pouco elogiosas para o governo, e ao ser atacado, o que é que ele vai fazer? Ele vai contra-atacar para que o seu público conservador volte a apoiá-lo. Ele não quer perder esse público, porque ele sabe que é uma das poucas ferramentas que ainda é utilizada por ele para se sustentar nesse governo.
já que vem cada vez mais aliados se afastando desse governo, e à medida em que ele vai fazendo esse discurso de ataque, esse discurso de opressão, ele vai tentar fazer com que esse público que acredita ainda nessa ideia conservadora fique ao lado dele. Isso aí é um discurso que é utilizado, por exemplo, por Adolf Hitler, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial. Ele sempre fazia esse discurso de que a maioria ariana ela deveria ter o seu espaço vital, a sua terra necessária para sobreviver, em detrimento de todas as outras minorias. E os judeus aí, eslavos, ciganos, sofreram perseguições terríveis. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só procurar qualquer documentário aí sobre o Holocausto, principalmente sobre Auschwitz, que era um campo de concentração, e nesse campo de concentração foi construído um campo de extermínio. E aí nós temos aí um exemplo de um discurso de opressão, um discurso que vem fazer essa separação dentro de uma nação, ele vem a resultar exatamente numa perseguição, na morte de milhões de pessoas. E nós vemos um discurso se repetir no Brasil em pleno século XXI. Quem diria, né? É quem diria. Bem, tivemos aqui a presença aqui do nosso Mike Alessandro. E se vocês não seguiram o Historiante nas nossas redes sociais, vão lá, nos segue, que sempre tem atualidades aí de história, sociologia, filosofia. E se você não segue o canal, se inscreve aqui no TV Historiante, ativa o sininho para ficar por dentro das notificações. E é isso aí. Beleza, pessoal? Valeu! Até a próxima.